estamos de volta com a Agenda Econômica. O tema de hoje é o Programa de Proteção ao Emprego. Quem está no estúdio para conversar com a gente é a Clóvis Scherer, economista do Diese. Clóvis, essa valorização dos últimos anos do salário mínimo do trabalhador, ela tem impacto no aumento do desemprego? Não, justamente o contrário. A valorização do salário mínimo, ela deu um grande impulso à demanda agregada na economia. O consumo das famílias aumentou. Isso se percebeu claramente no aumento das vendas de vários itens básicos que entram fortemente no orçamento das famílias de menor renda. Então, na nossa economia, o salário mínimo, ao contrário do que muitos diziam no passado, ele foi uma alavanca importante para o consumo e que liderou, aí foi uma das forças motoras do crescimento econômico do período recente, até a crise econômica de 2008, 2009, né, e seguiu assim. A gente conversou com alguns senadores sobre o PPE. Acompanhe. É uma medida, eu diria, correta, mas de pouco impacto no conjunto da economia. Você leva em conta que só neste ano, de empregos formais, carteira assinada, nós vamos perder 1 milhão de empregos. Eu não estou contando aqui os empregos sem carteira assinada, que você imagina o que está acontecendo nessa área. Realmente o desemprego é devastador. Como agora a crise se apresenta, os investimentos eles diminuem, os gastos públicos diminuem também, alguma medida tinha e tem que ser adotada para garantir que não haja desemprego como ocorreu em outros países. E essa é uma medida importante. Não sei se abrangerá todos os setores, mas é importante para garantir que nesse momento delicado de crise, eles percam um pouquinho, mas preserve a grande maioria. Clóvis, os dois falam no que a gente já conversou agora há pouco, né? Que é uma medida paliativa para esse momento de crise, né? Paliativa, digamos assim, eu diria até em termos, porque obviamente que esse programa ele não vai ser, como eu falei, suficiente para evitar o crescimento das taxas de desemprego, né? Pela própria característica do emprego no Brasil e a característica do programa. Mas eu quero enfatizar o lado importante do programa no sentido de preservação, especialmente de empregos que têm uma qualidade, né, em termos tecnológicos, de habilidade, de treinamento dos trabalhadores, que é fundamental não só para o momento atual, como para a futura recuperação, especialmente da indústria, que vai requerer mão de obra qualificada quando essa fase de ciclo econômico negativo passar. E a gente sabe que para treinar um trabalhador hoje que utiliza uma alta tecnologia, o custo é bastante grande. Então, nós não podemos desperdiçar a mão de obra qualificada e esse programa vai nesse sentido, de preservar o emprego, especialmente para aqueles trabalhadores que têm, né, uma qualificação mais elevada, que dominam uma tecnologia já mais sofisticada e que precisam ser preservados para o momento seguinte. Falando nisso, que setor que tem sido mais afetado com as demissões? É a indústria mesmo? Olha, nós temos um problema bastante grande localizado na indústria da construção, especialmente, né? Porque nós estamos observando a convergência de dois processos bastante negativos para a economia, que é a própria redução do nível de atividades de maneira geral, que já começou em 2014, mas também os reflexos aí da Operação Lava Jato, especialmente nos projetos grandes de infraestrutura, ligados ao setor de energia, Petrobras. Isso também teve um impacto bastante significativo no setor da construção. A indústria que já vinha sofrendo, né, há alguns anos, se aprofundou aí a queda da produção e do emprego. Esses setores são bastante preocupantes do ponto de vista assim, econômico e do mercado de trabalho. E com relação à região metropolitana, tem alguma parte do Brasil que tem sofrido mais? Bom, as regiões mais industrializadas, nos últimos meses, pelo levantamento que o Diese fez, estão tendo elevações mais substanciais na taxa de desemprego. Mas aquelas regiões que têm um perfil econômico mais ligado ao setor de serviços e à própria administração pública, aqui como Brasília, né, também tiveram uma elevação da taxa de desemprego, mas nos últimos 2 meses parece já estar, digamos, se estabilizando num patamar mais elevado do desemprego. Então, é claro que sempre existe no mercado de trabalho brasileiro diferenças regionais bem marcantes até,
né? E, nesse momento, os setores da indústria estão sofrendo mais. A atual taxa de desemprego que o Brasil registra, ela já é considerada preocupante? Olha, do ponto de vista histórico, não. É claro que hoje uma taxa de desemprego de 8%, às vezes até mais, como os nossos levantamentos estão indicando, chega a 14% ou mais por cento da população economicamente ativa, é realmente preocupante pela sua magnitude, né? Mas se nós voltarmos o olhar para o passado recente, enfim, as crises que nós tivemos em 99, 2002, por exemplo, a taxa de desemprego hoje é bem menor. Portanto, em relação àqueles momentos, até nós temos uma situação menos ruim. Só que isso não resolve muito, porque o problema do desemprego ele é grave e especialmente atinge uma fração da população que é vulnerável sob outros pontos de vista, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista da própria defesa dos seus direitos e dos seus interesses perante a sociedade. Então, é realmente um processo muito negativo, muito nefasto para uma parcela da população, especialmente. Até porque a gente vinha caminhando nos últimos tempos com uma melhora, né, dessa situação, melhora no salário, melhora no poder de compra, né? E aí parece que agora tem um passo atrás, né? Ah, sem dúvida, né? O grande temor é de que nós estejamos assim invertendo uma rota que era uma rota virtuosa, né, de melhoria dos indicadores sociais, de qualidade de vida, de distribuição de renda, inclusive, que o Brasil até é considerado um país notável pela desconcentração da renda nos últimos anos, e talvez esse momento possa estar marcando aí uma inflexão nessa trajetória positiva. Esperemos que não, que seja algo que seja passageiro e que não comprometa essa trajetória que vinha sendo traçada. Né? Mas é algo que nós todos precisamos estar de olho, observando para ver o que acontece. Você falou agora há pouco que vocês, num estudo de vocês registram 14% de desemprego? Em algumas regiões, sim, chega a 14%. Como eu falei, há uma grande desigualdade regional no Brasil. Então, existem mercados de trabalho que são mais ativos, que geram mais emprego, principalmente no sul-sudeste, né? As taxas de desemprego são mais baixas, enquanto que no norte e nordeste as taxas de desemprego costumam estar mais elevadas, né? Então, aqui em Brasília também a taxa está superior a 10% já. Então, realmente existem regiões em que o problema do desemprego é muito mais acentuado. E a expectativa para os próximos meses é de que ela continue aumentando essa taxa de desemprego? Olha, essa é a grande questão, né? Até onde vai a reação do mercado de trabalho ao fraco desempenho econômico, né? Nós estamos vendo aí indicadores negativos da atividade produtiva, da geração de renda, e com certeza isso se reflete no mercado de trabalho, já se refletiu. Não se sabe até que ponto isso vai perdurar, né? Sazonalmente, existe um movimento de aumento do desemprego no primeiro trimestre do ano, especialmente, e a partir no segundo semestre, normalmente também a taxa de desemprego cai, porque as atividades econômicas se intensificam a partir, né, da metade do ano em diante. Mas nós não temos certeza quanto a isso, dada a profundidade da crise que está se desenrolando, né? Que não é só econômica, é política também, né? E afeta outras áreas, né? A crise política ela traz reflexos para a crise econômica, tanto do ponto de vista das expectativas, quanto do ponto de vista também da implementação de políticas públicas e assim por diante, e que tem reflexo no mercado de trabalho. Essa situação que o Brasil vive hoje, no que diz respeito ao mercado de trabalho, ela tem alguma semelhança com o que vivem os países europeus, como Portugal, Grécia, Espanha, em que o desemprego chegou a níveis bem altos? Olha, eu diria que não, porque nós partimos de uma base até mais favorável para o Brasil, como eu falei, na comparação histórica, né? A taxa de desemprego nos países europeus está alta há bastante tempo.
a Europa parece patinar e não conseguir restabelecer um processo de crescimento a partir da crise de 2009, portanto já com muitos anos, né, com um fraco dinamismo. Então, nesse sentido, a crise, o que nós estamos passando hoje, não é tão grave quanto lá. Mas também na Europa existe uma diversidade bastante grande de situações. Você tem a Alemanha com desempenho econômico mais favorável, enquanto que outras regiões, como Portugal, a Grécia mesmo, né, em situação bastante crítica. É difícil generalizar coisas a partir daí, né? Mas é porque lá chega às vezes a 25%, né? A gente vê no caso da Espanha, né? Sim, sem dúvida, mas é como eu falei, no Brasil também você tem regiões em taxa de desemprego bastante mais elevadas. Obviamente que em termos nacionais, a taxa de desemprego no Brasil está bem mais baixa do que nesses países que estão no centro da crise europeia. Essa medida que foi lançada, ela é da alçada do Executivo, né? Você acredita que tem alguma coisa que o Congresso possa fazer para ajudar na retomada dos empregos, propor algum projeto, fazer algum tipo de debate, audiência? Bom, especificamente com relação ao projeto, eu sei que existem mais de uma centena de emendas que propõem tanto a sua ampliação, extensão do prazo, elevação do benefício do complemento salarial, que coloca outras exigências. Enfim, embora eu não tenha analisado todas as emendas, eu sei que existem várias propostas. Eu confio que o Congresso vai aperfeiçoar o programa naquilo que possa ser aperfeiçoado, mas é importante também pensar que esse é um programa que está sendo adotado experimentalmente. Nós não temos uma longa experiência nesse tipo de política, né? Só para dar um exemplo, na Alemanha, essa política ela já foi criada há quase um século. Então, lá eles, a partir da experiência, do uso desse tipo de programa em momentos de crise sucessivos, eles puderam chegar numa fórmula que funciona bem para o caso alemão. No caso brasileiro, é uma experiência, nós temos que ver como que ele funciona. Então, é preciso dar tempo ao tempo e ver como que realmente isso é posto em prática, até porque eu entendo que esse programa não pode ser visto apenas emergencialmente, para essa crise, né? Ele é um programa interessante porque ele complementa outros mecanismos de proteção social que a legislação já dispõe. Temos o seguro-desemprego, temos o fundo de garantia. Então, o PPE pode ser mais um instrumento complementando uma série de outros e com uma função importante no longo prazo. Quando a gente tem um desemprego elevado, Clóvis, que efeitos que a gente tem negativos para o país? O que o país perde quando tem um desemprego elevado? Bom, o primeiro deles, economicamente, é a queda da demanda, né? As famílias, face ao desemprego, não só eles perdem a renda, né, como elas se retraem, porque ficam com medo de gastar e queimar suas eventuais reservas quando o seu emprego pode estar em risco, né? Então, há uma retração da demanda, do consumo, e isso acaba se tornando mais uma mola no mecanismo que está levando à crise. Mas existem outras perdas individuais, o trabalhador se afasta do local de trabalho, a sua qualificação ela se perde um pouco, normalmente ele não consegue recolocação no mesmo setor, então ele tem que passar por um penoso processo de reaprendizagem de uma outra profissão, muitas vezes com perda do ponto de vista financeiro para o seu salário no futuro, sem contar os problemas sociais que o desemprego traz, porque o trabalho ainda é uma fonte da identidade da pessoa, né? Ela se realiza no trabalho, ela se vê, se identifica no trabalho. E afastada do trabalho, no desemprego, ela é alguém que se sente descartada, uma pessoa que se pensa, que se vê como uma pessoa inútil para a sociedade, quando na verdade não é. E então isso traz efeitos na família, na comunidade, e a gente sabe o tipo de impacto que isso tem. Nos serviços públicos também acabam tendo uma demanda crescente de pessoas desempregadas que recorrem ao auxílio do Estado para as questões mais básicas possíveis. Então, há uma série de efeitos negativos do desemprego. Ok. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato pelo telefone 0800 61 2211 ou, se preferir, acesse o nosso site
www.senado.leg.br/TV. Agradecemos ao Clóvis Scherer, economista do Diese, pela entrevista. E a você de casa que nos acompanhou, muitíssimo obrigada pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até mais!